Bom dia, galera. O vídeo de hoje é um vídeo sobre o Olavo de Carvalho, por incrível que pareça, uma certa defesa do Olavo, né? Defesa em que sentido? Eu tenho uma visão crítica em relação ao pensamento do Olavo. Entretanto, eu não faço duas coisas que as pessoas têm feito em relação a esse mesmo pensamento, a esse mesmo autor, né? Ou seja, eu não concordo com todo o pensamento do Olavo, entretanto não discordo dele ao ponto de criminalizar esse pensamento ou de considerá-lo um imbecil, um idiota, sem nenhuma mensagem a transmitir. Uma outra coisa de que eu discordo é que da afirmação imbecil, o Olavo, o astrólogo. O Olavo é filósofo, e essa é uma das coisas que eu vou demonstrar, creio que vou demonstrar rapidamente aqui, tratando de dois assuntos: a sua filosofia política e a sua epistemologia. Por incrível que pareça, que eu falei, é porque todo mundo sabe que o Olavo e eu tivemos uma discussão. Ele acabou me bloqueando em redes sociais, me deu um apelido nada confortável, ao qual eu retruquei com um apelido ainda pior para ele, né? O apelido que ele estabeleceu para mim foi epidídimo, né? Fazendo uma brincadeirinha. O epidídimo está inflamado, porque eu questionei algumas referências bibliográficas que ele apresentou no debate contra o professor Alexandre Duguid. Entretanto, apesar da nossa discordância, dessa rusga internética que tivemos, eu tenho um certo respeito pelo Olavo enquanto filósofo. O que eu quero dizer por respeito? Eu acho que aquilo que ele diz pode e deve, inclusive, ser colocado em discussão, principalmente as referências que o Olavo faz em relação à educação. Eu discordo quase que completamente da filosofia política do Olavo, né, excetuando que ambos somos, no espectro político brasileiro, pessoas à direita, né, mas eu discordo quase que completamente do pensamento dele. As referências são um pouco diferenciadas, apesar de eu ler muitos dos autores que ele costuma recomendar, caso do Eric Wegelin, Léo Strauss e outros, em termos de política. Tá? Então, o que eu quero fazer nesse vídeo? Continuar dizendo, olha, eu discordo do Olavo, sou crítico em relação a ele, mas dizer claramente, eu sou muito mais crítico em relação às críticas que fazem a ele, né? Por exemplo, essa afirmação imbecil que eu acabei de falar. O Olavo é astrólogo, o que ele está dando pitaco em filosofia? Não, o Olavo é filósofo. Tá? Dois aspectos que eu vou discutir da filosofia dele na demonstração de que ele é filósofo são a filosofia política que ele propaga e a epistemologia. Eu vou começar pela segunda, a epistemologia. Olavo estabelece uma epistemologia, um estudo do conhecimento, uma teoria do conhecimento. Essa teoria do conhecimento ela é baseada na sua teoria dos 4 discursos de Aristóteles. O Olavo tem um livro específico sobre esse assunto, chamado Aristóteles e a Nova Perspectiva, em que ele trata dessa questão epistemológica, né? Em que ele dá para o conhecimento uma escala de credibilidade. Ele, inclusive, em um dos textos sobre educação, diz que essa escala de credibilidade, se levada a cabo na educação, acabaria com o analfabetismo funcional, e eu concordo com ele em relação a isso, né? O que seria essa escala de credibilidade do conhecimento? Todo conhecimento, ele inicia do ponto de vista poético, ou seja, como mera possibilidade, e cresce em credibilidade à medida que a mera possibilidade é encarada como a verossimilhança, posteriormente como probabilidade razoável e finalmente como certeza política. Ou seja, você parte da possibilidade do conhecimento e chega até uma analítica do conhecimento em que os resultados são verdades apodíticas, numa escala de credibilidade que passa da possibilidade à verossimilhança, da verossimilhança à probabilidade razoável, dessa à certeza apodítica. E se o processo educacional seguisse essa escala de credibilidade, em que o aluno, apresentado a um determinado conhecimento por meio de uma disciplina, apreendesse do mais simples ao mais complexo,
dessa maneira, numa escala evolucionária, né? Quando ele chegasse nos estágios superiores do conhecimento, probabilidade razoável ou certeza política, dependendo do tipo de conhecimento que se trata, sendo ele científico, filosófico, lógico ou matemático, né? Ele teria então uma possibilidade ampla de compreender de maneira mais completa aquilo que lhe é repassado em termos educacionais. Portanto, não sairia dali, como sai hoje, na maioria dos casos, inclusive nos cursos superiores, como um analfabeto funcional. Tá? Então, essa visão do conhecimento do Olavo, em que ele apresenta, exemplifica, trata das questões no seu livro Aristóteles em Novas Perspectivas, numa série de apostilas que ele escreveu ao longo do tempo, nos seus cursos e aulas que estão disponíveis, por exemplo, no YouTube. Percebe-se claramente o estabelecimento de uma epistemologia que a gente pode chamar de uma epistemologia aristotélico-olavética. O olavético é uma piadinha, né? Os estudantes do Olavo são conhecidos como olavetes, né? Mas é uma epistemologia olaviana ou olavista. Tá? Além dessa epistemologia, está bem estabelecido já uma filosofia política do Olavo, que você pode discordar do conjunto dos resultados. O que você não pode discordar é que há ali uma filosofia política. Ora, se um sujeito produz uma epistemologia e uma filosofia política, ele não é astrólogo, ele é filósofo. Tá? Veja, eu não estou entrando no mérito se a filosofia do Olavo é a melhor filosofia possível, se o Olavo é ou não um grande filósofo, que eu quero estabelecer apenas que há uma filosofia, né, e que, portanto, se ele estabelece uma filosofia, ele é um filósofo, então parem de chamá-lo de astrólogo. Né? Não que isso seja algum demérito. Né? A astrologia é um ramo que estabelece um certo conhecimento, uma perspectiva sobre as pessoas, em termos psicológicos, que, ainda que não seja tão respeitável quanto outras psicologias baseadas em fatores científicos mais estabelecidos, ainda assim é uma psicologia. Né? Jung, por exemplo, se debruçou sobre a astrologia durante muito tempo, estudou-a de maneira profunda. Seu livro O Homem e seus Símbolos, você tem um trabalho, resultados do trabalho dele sobre esse estudo da astrologia. Portanto, a astrologia não é algo desprezível. Se ainda fosse astrólogo, isso também não seria um demérito tão grande assim, como se utiliza a palavra em relação a ele em termos de xingamento. Então, ainda que fosse astrólogo, ele é astrólogo e filósofo, pois estabelece uma filosofia. Sua filosofia política, né, está bem estabelecida, há vários livros do autor sobre isso, né? A Nova Era e a Revolução Cultural, Jardim das Aflições, são livros que deixam transparecer o pensamento político do Olavo. Veja, eu não vou esmiuçar nenhum dos dois pensamentos, eu só quero demonstrar que eles existem, estão estabelecidos em livro, e, portanto, se o sujeito propõe, estabelece, apresenta, argumenta em defesa de uma filosofia política e de uma epistemologia, ele é filósofo. Acredito que isso está bem demonstrado e estabelecido. Né? É interessante ainda, para perceber os elementos da filosofia política do Olavo, ler o debate que foi realizado entre ele e o professor Alexander Dugin. Tá? Nesse debate, ele apresenta claramente não só uma filosofia política, mas uma certa visão da história, ou seja, uma filosofia da história, né? O que mais uma vez referenda a minha afirmação de que o Olavo é filósofo. Entendam, essa defesa do Olavo enquanto filósofo que eu estou fazendo não quer dizer uma defesa do Olavo de Carvalho da sua filosofia. São duas coisas diferentes. O que eu quero estabelecer
Parem de chamar o sujeito de astrólogo porque ele é filósofo, e ele é filósofo porque ele tem uma filosofia política e ele tem uma epistemologia que estão claramente definidas, não só pelos seus livros, mas por apostilas, aulas, debates que são publicamente conhecidos, né? Ah, mas o Olavo fala muita bobagem no Facebook, etc. Então levante a mão quem não fala bobagem. Eu duvido que exista este ser humano que não faz isso. Ah, mas o Olavo xinga muito, e daí o Clóvis de Barros Filho também xinga muito, e eu não vejo ninguém fazendo nenhum demérito a ele enquanto filósofo, porque ele xinga muito. Ah? Essa é uma característica expressional de ambos, tanto do Olavo quanto do Clóvis, né? Inclusive tem uma circunstância muito engraçada que o Clóvis relata sobre essa questão dos palavrões. Uma senhora o chamou para dar uma palestra para outras senhoras e disse para ele: não, o senhor poderia parar de falar esses palavrões, e etc, e etc. E ele diz: olha, se eu parar de falar os palavrões, eu não serei aquela pessoa que lhe interessou ao ponto de você vir aqui tentar me chamar para dar uma palestra. Então eu preciso ser, no mínimo, a pessoa autêntica que eu sou sempre. Então o Olavo também tem esse direito de ser a pessoa autêntica que ele é sempre e usar os seus palavrões, né? Se ele não tem, o Clóvis também não tem. Então por que não falam do Clóvis? Porque só falam do Olavo. A discordância com o Olavo não é uma discordância em termos filosóficos, porque a maioria das pessoas simplesmente desconhece a filosofia do Olavo, e eu espero que venham a conhecer. Leiam seus livros eminentemente filosóficos, leiam Aristóteles em Nova Perspectiva, leiam a Filosofia Sem Verso, né? E discutam com ele. Mostrem criticamente, após a leitura, analisando a argumentação dele, que a coisa não é boa, que ela não faz sentido e etc. Mas parem com essa infantilidade de chamá-lo de astrólogo, como se isso fosse um xingamento, né? De achar que ele não tem direito a expressar as suas opiniões. E outra coisa, algumas dessas opiniões são muito boas. Ele tem um texto chamado Educação Liberal, que é um texto com o qual eu concordo quase que na totalidade, né? Eu acredito que ele e o grupo dele têm a melhor discussão sobre educação que está sendo feita nesse país hoje, que leva em consideração a reconstrução da capacidade das pessoas de interpretar textos, de se posicionar diante da realidade, etc. Não é à toa que alguns dos seus alunos têm se destacado como intelectuais no Brasil, porque nesse trabalho de reconstrução da estrutura interpretativa e do imaginário das pessoas que o Olavo tem feito, com indicação de boa literatura, tanto de nível técnico quanto de nível literário, romântico, etc., né? Essa influência que ele teve nos alunos, as leituras que os alunos fizeram, a reconstrução intelectual que eles tiveram a partir das indicações do Olavo, fazem com que eles ganhem algum destaque, e que nenhum outro filósofo tem alunos se destacando tanto quanto o Olavo, né? Então, deixem de lado essa imbecilidade, venham para o lado crítico da força, venham criticar o Olavo também, como eu faço, mas com o respeito que ele merece enquanto filósofo, enquanto pessoa, né? E entendam, essa discordância com ele não é uma discordância em relação ao trabalho teórico do Olavo, uma discussão, é uma oposição às suas posições políticas, porque esse é um país onde ou você é de esquerda ou você é uma coisa a ser mantida fora da discussão intelectual, né? Então entenda, essa discordância em relação ao Olavo é uma discordância política, não é uma discordância teórica, e façamos inclusive um upgrade dessa discussão política, né? Se você quer discutir a opção política do sujeito, não trate como criminoso, mas veja a sua argumentação, discuta essa argumentação e deixem de infantilidade intelectual. É isso aí, galera. Não esqueça de se inscrever no canal, de marcar o sininho para receber as atualizações. Atualizações não estão sendo feitas com periodicidade, mas sempre que posso eu tenho gravado um vídeo aqui para o canal, né? E alcancemos uma maturidade intelectual que vai permitir uma discussão mais relevante, mais salutar no Brasil. É isso aí, lembrando que eu não sou, nem nunca fui Olavete, mas tenho respeito pelo Olavo enquanto filósofo e pelo Olavo enquanto pessoa, que não me permite fazer o tipo de chacota que fazem com ele,
principalmente aqueles que não leram a sua produção. Até mais.